Lucian, ansioso para conferir as próximas técnicas, as examinou rapidamente. Depois do que pareceu uma eternidade, ele bocejou, mas não por tédio, e sim porque o conteúdo era tão profundo que exigia uma enorme quantidade de energia psíquica para acompanhar. Porém, finalmente terminou de ler as 3 técnicas. Cada uma trazia suas próprias surpresas. Notavelmente, a técnica corporal estelar havia tido seu nome alterado para técnica estelar imortal, e é aí que as coisas ficam ainda mais interessantes. Talvez esta fosse a verdadeira herança dessa técnica incrível. Ele aprendeu muito relendo-a várias vezes. Simplificando, o aspecto crucial da transição do 6º para o 7º nível é a consolidação da vontade marcial, fundindo a energia sanguínea e o poder psíquico, para depois canalizá-los de volta com o objetivo de fortalecer o corpo do artista marcial. A progressão do 7º para o 8º nível é quase a mesma, mas vai ainda mais fundo. Ela exige não só uma vontade marcial mais forte, mas também a quebra dos limites físicos conhecidos pela humanidade, transformando a energia sanguínea em essência e imbuindo cada centímetro da carne com a própria vontade marcial. Zhang Kui, o cara que foi obliterado pelo nosso protagonista ao avançar para o 8º nível, podia criar armas com sua vontade marcial. Pessoas nesse nível seriam capazes de infundir seus ataques com um traço do poder do universo. Essa é a principal diferença entre o 7º e o 8º nível. Porém, Zhang Kui claramente perdeu esse aspecto crucial, utilizando uma técnica secreta para forçar sua ascensão ao 8º nível, o que resultou numa base fraca, ficando muito longe de um verdadeiro grande grão-mestre do 8º nível. Com essa revelação, talvez Lucian também não estivesse tão longe do 8º nível. Com esse pensamento, ele continuou lendo os conteúdos da técnica estelar imortal, refletindo sobre as últimas frases. Após alguns minutos, uma ideia repentina lhe ocorreu. Seria esse o conceito de células imortais? Talvez o criador da técnica tivesse uma teoria sobre usar uma energia sanguínea poderosa para rejuvenescer o corpo a nível celular, com o objetivo de alcançar uma existência eterna, verdadeiramente estelar. Alcançar a imortalidade, perseguindo a força e o físico formidável de uma estrela. Parecia que ele estava realmente no caminho certo. Então pensou consigo mesmo: um grande grão-mestre de alto nível possui não apenas uma vontade marcial poderosa, mas também um corpo superior. Lucian, por ter cultivado técnicas de refinamento corporal, especialmente a técnica do corpo dourado, talvez fosse a razão pela qual já estava mais forte do que outros grão-mestres, ou até mesmo superior a Zhang. Mas algo fez hesitar. Na técnica estelar imortal, a primeira tarefa do praticante é destruir o núcleo. Aparentemente, após destruir o núcleo, é possível usar a imensa energia sanguínea combinada com a vontade marcial para cultivar e nutrir uma única célula, e essa célula se tornaria a célula imortal. Com o tempo, o praticante poderia transformar todas as células do corpo em células imortais. Talvez, então, um único soco dele realmente pudesse destruir uma estrela. Claro, isso era apenas teórico. Ninguém jamais havia conseguido isso, nem mesmo o criador da técnica. Mas sabe quem conseguiu? Um careca viciado em videogames que faz 100 flexões, 100 abdominais e corre 10 km por dia. Saitama. De qualquer forma, ao pensar nisso, talvez ao atingir o 8º nível, nem mesmo um santo marcial resistiria ao seu soco. Lucian mal conseguia compreender toda a filosofia por trás da criação dessa técnica. Mas com o auxílio de outras técnicas que possuía, talvez ele realmente conseguisse transformar essa teoria em realidade, alcançando a imortalidade em cada célula, existindo enquanto existirem os céus e a terra, segurando as estrelas nas mãos. Sua respiração se acelerava. Talvez nem mesmo o criador da técnica acreditasse que isso era possível, pois pertencia claramente ao reino dos mitos. Mas havia um problema. Quantos recursos seriam necessários para alcançar esse ponto? Claramente, o que restava neste planeta não seria suficiente. Talvez nem engolir um planeta inteiro bastasse. Mesmo assim, isso não foi o bastante para fazê-lo perder a fé. No fim das contas, essa era uma técnica incrível. Se conseguisse criar a primeira célula imortal, nenhum grande grão-mestre poderia enfrentá-lo. E com 2 ou 3 células, talvez pudesse desafiar até um santo marcial. Só de pensar nisso, seu coração disparava de empolgação. Ele decidiu testar essa teoria no reino dos sonhos, onde, felizmente, qualquer erro não teria muito impacto no mundo real. Sentou-se para meditar, permitindo que o núcleo dentro de si girasse e lentamente flutuasse para fora, com uma força poderosa de energia sanguínea emanando dele. Esse núcleo era a fonte de toda sua força. Um lampejo de relutância passou por sua mente. Será que ele realmente precisava destruí-lo? Mas essa hesitação durou apenas um segundo. Ele se tornou mais resoluto. Lançou um último olhar para o núcleo e então o destruiu com um grito feroz. Seu rosto se contorceu de dor. A dor intensa o fez rosnar de forma contínua. Num instante, a imensa energia sanguínea contida no núcleo explodiu como um rio rompendo uma represa, jorrando para fora. Aguentando a dor, Lucian usou seu poder psíquico para reunir toda a energia sanguínea liberada. Mesmo para ele, aquilo era demais. Ele não conseguiu evitar de cuspir um jorro de sangue. Mas Lucian não parou por aí. Com tudo o que tinha, sua energia psíquica se materializou atrás dele. Com ambas as mãos, ele lentamente começou a recolher a energia sanguínea dispersa, concentrando-a em direção à testa. Gradualmente, ela foi se condensando e se comprimindo, até finalmente formar a primeira célula imortal. O tempo parecia ter parado no silencioso reino dos sonhos. Uma luz dourada surgiu em sua testa. Lentamente, ele levantou uma
palma das mãos, cerrou o punho e desferiu um golpe para baixo. No momento em que o punho tocou o chão, relâmpagos dourados crepitaram ao redor. O soco atingiu o solo com tanta força que todo o edifício estremeceu violentamente e rachaduras imensas começaram a se espalhar. Porém, num piscar de olhos, todos os edifícios e estruturas próximas, num raio de centenas de metros, desabaram estrondosamente, deixando uma cratera colossal e oca. Lucian exalou lentamente. Ao observar a destruição que causará, começou a se maravilhar com o poder de apenas uma única célula imortal. Acontece que aquele soco utilizou apenas uma fração do poder da célula. Ele ainda não havia dominado completamente sua força, e mesmo assim, aquele golpe superava todos os outros que já havia dado. Nenhuma técnica específica foi necessária. Era como se todas as suas técnicas, energia sanguínea e poder interno tivessem se condensado em um único golpe. Após refletir por um momento, Lucian pensou num nome apropriado para aquilo: domínio dos céus. De repente, suas pálpebras ficaram pesadas. No segundo seguinte, sua visão escureceu e ele desabou de fraqueza. A fusão de apenas uma célula tinha drenado toda sua força. Deitado no chão de concreto, refletiu que precisava de mais recursos. Olhando para o horizonte, sabia que era hora de seguir para o Distrito Militar Oriental, localizado na linha de frente, repleto de feras exóticas e perigosas, mas também cheio de recursos inestimáveis que ele precisava desesperadamente. Neste ponto, Lucian compreendia profundamente o nível de um grande grão-mestre, mas ainda não sabia nada sobre o santo marcial. Se ele tivesse 10 células imortais, será que conseguiria derrotar um santo marcial? Se 10 não fossem suficientes, e 100? Ou até 1000? Era difícil imaginar até onde poderia chegar. Ele estava ansioso, mas sabia que tudo precisava ser feito passo a passo. Respirou fundo e retornou ao mundo real. Levantou-se e olhou as horas. Para sua surpresa, haviam-se passado 12 horas. Rapidamente usou seu poder psíquico para sondar os arredores. Seu pai estava jogando xadrez com um vizinho. Sua irmã se exercitava e sua mãe cozinhava. Parecia que o pessoal de Gidal havia mantido sua palavra. Olhando pela janela, ele sabia que o santo marcial não continuaria aquela desonra só por causa de 2 inúteis, mas aquela mulher provavelmente não ficaria parada. Ele precisava eliminar qualquer ameaça potencial à sua família antes de partir para o Distrito Militar Oriental. Vestiu-se, pegou alguns pãezinhos no andar de baixo e avisou a mãe que iria sair. Enquanto comia, a televisão exibia uma entrevista com Suzu. Lucian sorriu. Fazia muito tempo desde a última vez que a viu, e ele ainda tinha assuntos pendentes com ela. Caso tenha esquecido, Suzu é a futura número 2 na lista de waifus de Lucian. Keep your hands right there. I pop two more shots on my